Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui de volta ao ICMS, viu? Quem não estava presente, depois dá uma olhada, está gravando a aula aí, é importante. Vocês que não vieram na última, você também não veio, né? Não te vi na última aula. Ah, você assistiu, né? Bom, ficaram com alguma dúvida acerca do que a gente já viu? A gente, por enquanto, está vendo as regras da Constituição Federal. Por enquanto, a gente ainda está fazendo aquele voo panorâmica, aquele voo como é que chama? Aquele voo por cima, assim, claro que o voo é por cima, né? Mas aquele voo de águia, a gente está olhando de longe a matéria, a gente está vendo o desenho constitucional do ICMS. A gente, aos poucos, vai começar a aprofundar. Hoje, nesse ponto aqui, operações mistas, a gente já vai começar a aprofundar um pouquinho. Operação mista, a gente definiu lá na aula passada, o que é? É aquela operação que envolve a entrega, né, a circulação de mercadoria, mas também envolve a prestação de algum serviço. Isso é uma operação mista. Esse serviço aqui, a gente vai ter que ver se esse serviço está previsto lá na Lei Complementar 116 de 2003, que trata do ISSQN. Dentro dessa Lei Complementar 116 de 2003, tem um anexo. E lá no anexo dessa lei complementar vai estar previsto mais ou menos 40 gêneros de serviço. 40 serviços. Aí tem lá o serviço 1, serviço 2, serviço 3, serviço 4, serviço 5 e até o serviço 40. Quando se tratar de uma operação mista, uma operação que envolve a venda de mercadoria, mas também dentro da mesma operação, a prestação de serviço, a gente vai ter que olhar lá nessa lei complementar. Se nessa lei complementar tiver previsto o serviço, a gente vai ter que olhar, esse serviço está previsto com ressalva ou sem ressalva? Ele está aqui com ressalva ou ele está aqui sem ressalva. Se tiver previsto, se esse serviço estiver aqui dentro dessa lei aqui, a Lei Complementar 116 de 2003, a gente vai ter que ver se ele está com ressalva ou sem ressalva. Com ressalva significa que vai ter uma ressalva lá no serviço, dizendo que vai incidir o ISS sobre o serviço e o ICMS sobre a mercadoria. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que separar. Sobre a mercadoria, vai incidir só ICMS. E sobre o serviço, vai incidir só o ISS. Mas pode ser também que esse serviço está previsto aqui nessa lei, sem ressalva alguma. Ele está previsto aqui na lei, mas não tem ressalva. Então, vai incidir ISS sobre tudo. E eu dei o exemplo das tintas, né? Se você contrata alguém para pintar a sua casa, e essa pessoa vai levar as tintas dele, esse serviço de pintura está previsto aqui, não tem ressalva. Então, vai incidir ISS sobre tudo. Agora, e se esse serviço não estiver previsto aqui nessa lei? Tem o fornecimento de mercadoria, tem prestação de serviço junto, mas esse serviço não está previsto aqui. Então, vai incidir ICMS sobre tudo. ICMS sobre tudo. E aí, o maior exemplo que a gente tem é o de alimentos em restaurante, né? Você vai comprar uma refeição num restaurante, tem serviço envolvido ali, só que o serviço não está previsto aqui. Então, nessa lei complementar 116, portanto, vai incidir ICMS sobre tudo. A gente vai ver, dentro dessa lei complementar 116, quais são os serviços que a gente tem que ter mais atenção. A gente vai falar de todos eles. Tem mais ou menos 40 serviços aqui, e se a gente destrinchar essa lei aqui, a gente vai encontrar 400 subespécies. A gente precisa ter atenção a uns 10, mais ou menos, que é o que é cobrado em prova. Então, a gente vai começar a ver isso aqui agora. Operações mistas. Um esqueminha para ajudar vocês na hora da revisão, né? O serviço está previsto na Lei Complementar 116? Sim. Tem ressalva? Tem. Então, vai incidir ICMS sobre a mercadoria e ISS sobre o serviço. Não tem ressalva? Então, só incide ISS. Ah, o serviço nem está lá naquela lei, 116. Então, só incide ICMS sobre tudo.
primeiro serviço aqui, ó. O item, eu falei que são 40 itens, né? E dentro de cada item aqui, ele vai se subdividir em várias espécies. Aqui tem uma subespécie 0.9. Então vai ser o serviço 1.9. Não precisa decorar o número, é só para vocês entenderem como é que é disposto lá nessa lei. Lá no serviço 1.09 está escrito, lá na Lei Complementar 116, disponibilização sem sessão definitiva de conteúdos de áudio, vídeo e texto pela internet. É o famoso Netflix, Spotify, Deezer, YouTube Premium, HBO, esses streamings, esse serviço de streaming que a gente contrata, né? Ali só tem uma prestação de serviço. Mas por que isso poderia gerar dúvida? Alguém poderia vir achar que isso é um serviço de comunicação. Não é serviço de comunicação. Vocês lembram quando as pessoas assinavam a Sky? É muito parecido com a Netflix, não é? Qual é a diferença? Vamos lá. Disponibilização sem sessão definitiva de conteúdos de áudio, vídeo e texto pela internet. A diferença, gente, é que no streaming, eu vou até apagar aqui agora, no serviço de streaming só fica sujeito ao ISS porque está lá na Lei Complementar 116, você tem acesso ao vídeo que você quiser, como se fosse uma locadora de videocassete virtual. Você pega lá e loca naquele momento, você vai assistir o filme que você quiser. Não é o filme que está passando. É como se a Netflix fosse uma fotografia. É estático. Você vai lá no catálogo e seleciona qual vai ser o filme que você vai querer ver. Se você estivesse assinando a Sky, aí você teria que assistir o filme que está passando no momento. A Sky seria sujeita ao ICMS, porque é um serviço de comunicação. A Netflix é um serviço de streaming, é sujeito só ao ISS. Vocês conseguem perceber a sutileza? Porque é muito parecido. Uma prova poderia querer confundir vocês. Ah, a pessoa fez uma assinatura para ter acesso a filmes que passam diariamente no canal. Isso aí seria TV a cabo. E aí, serviço de comunicação, sujeito ao ICMS. Streaming é sujeito ao ISS. Esse serviço é novo, recentemente, que eles colocaram lá. Recentemente assim, né? Alguns anos. E o mais interessante é que a Lei Complementar 116, ela fala que o ISS vai ficar, sabe para quem? Para o município onde está sediada a empresa, que no caso é São Paulo, no caso da Netflix, né? Então todo mundo aqui que paga Netflix vai ter ISS nisso, e fica tudo para o município de São Paulo. É por isso que o município de São Paulo arrecada 100 bilhões por ano. Só o município de São Paulo é muito maior a arrecadação tributária deles do que o estado de Goiás e Mato Grosso junto, do que o Centro-Oeste inteiro junto. Pra vocês verem que isso vai mudar com a reforma tributária, viu? Porque com a reforma tributária vai acabar o ISS e vai ficar tudo para o destino. Então, o IBS vai ficar para o estado de Goiás e município de Goiânia, o município onde você está domiciliado, município de Anápolis e assim por diante. Coloquei aqui a observação, né? NET, Sky, só incide ICMS. Olha uma questão de prova aqui, ó. Só para vocês verem que já foi cobrado isso aqui, 2021, lá na Auditor de Roraima. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sobre serviços de streaming de áudio e vídeo oferecidos na internet, assinantes, mediante pagamento, incide o quê? Sem ler ali. ISS. E se fosse uma TV por assinatura? ICMS. Beleza, ficaria na letra C ou na letra D. Incide o ISSQN por haver sessão definitiva. Não tem sessão definitiva da licença. Inclusive, você pensa assim, ah, mas a Netflix eu posso baixar. Vocês já viram que vocês conseguem fazer o download para assistir offline? Mas para de pagar para você ver se vai funcionar. A partir do momento que você fica inadimplente, mesmo aquele acesso offline, já era. Então, está errado a letra C. Letra D. Incide o ISS por não haver sessão definitiva do serviço para o consumidor e por não haver mudança de titularidade do bem. Tá certo, é a letra D. Agora, só uma observação aqui, ó. Disponibilização sem sessão definitiva de conteúdos de áudio, vídeo e texto pela internet. A gente sabe que sobre livros não incide impostos, né? Porque livros têm uma imunidade constitucional. E esse livro pode ser eletrônico também, que não importa, né?
Então, por exemplo, você chega lá na Amazon, né, e vai comprar um e-book lá. Você vai comprar um e-book e isso não tem imposto. Mas vamos só por amor ao debate pensar que não existe essa imunidade. Qual seria o imposto que poderia surgir nesse momento? Seria uma mercadoria, não é? Esse livro é uma mercadoria. Seria ICMS. Por quê? Porque tem uma seção definitiva. No caso, você não está fazendo uma assinatura de livro. Você está adquirindo, comprando o livro, né? Pronto, seria a letra D a resposta. Outra questão para contador, lá da Câmara dos Deputados, analista legislativo, concurso de 2023. Uma sociedade empresária nacional com sede no município Alfa, estado Beta, que disponibiliza conteúdo nacional de áudio por meio da internet, streaming, pode ser um Spotify, sem seção definitiva, está em dúvida sobre o imposto que deve recolher sobre sua atividade principal e a favor de qual ente federado. Qual seria o imposto que ela deve recolher? ISS. E para qual ente federado? Para o município onde ela está instalada. Assim, essa é uma informação a mais para vocês, porque isso não é matéria de cobrança não. Mas já fica de curiosidade, né? Por que fica para o município e não para o estado de destino? Né? Para o município de destino, né? Por enquanto. Seria para facilitar para essas empresas, né? Que ela reclama, mas aí eu vou ter que ter uma contabilidade, tem 5.570 municípios no Brasil inteiro. Então eles falaram, fica lá só para São Paulo mesmo. Então seria ISS a favor do município alvo onde se situa a sua sede. Letra C. Oi? Vai ser o comitê gestor que vai fazer a disponibilização do dinheiro? O comitê gestor que vai fazer toda essa coisa tecnológica de dividir para quem que né, vai verificar quem é o comprador do serviço, né, no caso do serviço de streaming. E vai ser uma nota fiscal só, ele não vai ter que observar, vai ser uma legislação só. Ele não vai ter que observar a legislação de 5.570 municípios, fazer obrigações acessórias para cada município, onde tiver alguém comprando Netflix. Vai ser uma legislação só no Brasil inteiro, então vai ficar muito mais fácil para eles. A única coisa que vai ter diferente é as alíquotas. Pode ser que o município de Anápolis tenha uma alíquota e o de Goiânia tenha outra. Mas isso aí é uma coisa fácil, vai ter lá uma planilha, não vai ser uma planilha, né? Mas só para vocês entenderem. Uma planilha de Excel com 5.570 linhas, constando a alíquota de cada um, e pronto, vai ser muito fácil. O computador vai fazer isso com uma fração de segundo. Outro serviço, esse daqui ele é muito importante, é o serviço que está lá naquela lista de serviço, no item 7.02. Execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica, elétrica, outras obras semelhantes, sondagem, perfuração de poços, cavação, drenagem, irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem, papapá. Aqui, gente, a gente resume tudo isso aqui e pensa, construção civil. Qualquer coisa que você pensar assim que pode, é encanamento, é construção civil. Qualquer coisa relacionada à construção civil, porque senão você vai ficar louco querendo decorar tudo, né? Então vamos lá, execução de construção civil, serviço de construção civil. Agora prestem atenção na ressalva, essa aqui que é uma ressalva que está prevista lá, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local da prestação do serviço, que fica sujeito ao ICMS. Como que é isso? A construtora, ela é contribuinte do ISS, ela não é contribuinte do ICMS. Uma construtora, ela é prestadora de serviço e ela não é vendedora, ela não comercializa a mercadoria. Ela é uma prestadora de serviço. No entanto, em algumas situações, ela pode até chegar tão próximo de comercializar uma mercadoria que a gente fala, isso daqui está tão próximo que eu vou considerar que isso daqui você estava atuando como comerciante. É quando a construtora resolve fabricar alguma coisa fora do canteiro de obras. Imagina, aqui tem uma construtora, aqui é o galpão dela, e aqui ela começa a fabricar pré-moldados. Vocês já ouviram falar? Ela começa a fabricar pré-moldados. E aí ela vai lá, faz aquelas treliças, não sei como é que é isso, mas ela faz. E aí leva aquele negócio prontinho,
coloca em cima do caminhão e leva para o canteiro de obra. Está aqui em outro lugar, pode ser até outro município. A construtora, ela é uma prestadora de serviço. No entanto, esse pré-moldado que ela fabricou fora do canteiro de obras, na verdade, isso é uma mercadoria. E ela está fazendo isso daqui, quando ela vai vender isso aqui, quando ela vai mandar isso para o canteiro de obra, ela está agindo igualzinho uma empresa de material de construção. Nesse caso, tem essa exceção. A construtora, ela é contribuinte do ISS. No entanto, quando ela fabrica material fora do canteiro de obras e leva para o canteiro de obras, sobre esse material vai ficar sujeito a ICMS. Aí eu te falo uma coisa. Olha que coisa bizarra que é a nossa legislação, a complexidade. Então, beleza, a construtora, se ela fabricar um pré-moldado, né? No seu pátio lá e depois levar isso para o canteiro de obra, ela vai ter que pagar ICMS. ICMS, normalmente, é uma alíquota de 19%, a não ser que tenha algum benefício fiscal, né? Agora, e se ela resolve, então, ao invés de fazer esse pré-moldado, vamos construir por concreto armado mesmo? Concreto armado é muito mais caro, né? Ela vem, traz as coisas aqui para o canteiro de obra e faz o concreto armado, que é o concreto normal que a gente imagina, né? Isso daqui seria sujeito só ao ISS. E a alíquota máxima de ISS é 5%. Então, o imposto acaba interferindo na decisão de quem vai construir. A pessoa que vai construir, ela vai botar no papel. Será que é melhor eu queria fazer pré-moldado, é muito mais rápido. No entanto, vai ficar muito mais caro, né? Porque eu vou ter que pagar ICMS aqui. Vamos fazer concreto armado mesmo. Isso daqui é uma das coisas que a reforma tributária veio para acabar. Vai ser uma alíquota só, independente do que se é pré-moldado, se é concreto armado, vai ser uma alíquota só. Vai ser uma alíquota de uns 30%, vamos pôr assim. Eles resolveram nivelar por cima. Mas esse é um dos motivos, né? O imposto, ele não pode interferir nas decisões dos agentes econômicos. Isso é não ser neutro. E um os impostos, está lá na Constituição Federal agora, o sistema tributário ele tem que objetivar ser neutro, né? Buscar sempre a neutralidade. E nesse caso aqui não é neutro, né? Você pode ver que a decisão de construir de um jeito ou de outro vai depender do quanto vai ficar mais caro, né? Um outro serviço que está previsto lá na lei 116, Lei Complementar 116, é a mesma coisa, mas lá eu falei de construção, né? Agora vamos falar de reforma. Reforma, conservação, reforma de edifício, reforma de ponte, portes congêneres, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador fora do local de obra. Porque se ele resolver construir esse concreto lá no canteiro de obra, aí é prestação de serviço. E outra coisa que eu não falei, imagina, ele construiu o pré-fabricado fora do canteiro de obra. Isso daqui é uma mercadoria e, como tal, vai ter que ser carregada, circular sempre com nota fiscal. Na hora que botar isso no caminhão, vai ter que ter a nota fiscal disso. Recolher ICMS. Normalmente, todo o Estado exige que as construtoras, independente dela fabricar alguma coisa fora do local de obra ou não, a gente exige que ela se inscreva no cadastro de contribuintes do Estado. Mesmo se ela não for contribuinte. É uma coisa meio contraditória, né? É o cadastro de contribuinte do Estado. Mesmo se ela não for contribuinte, a gente exige que ela se inscreva. Por quê? Porque normalmente a consultora vai circular com mercadorias. Mesmo que não seja mercadoria dela, seja mercadoria para ela prestar o serviço, né? Por exemplo, vamos supor que uma construtora compra um caminhão e ela própria vai até a loja de materiais de construção e pega o tijolo, e pega a cerâmica e leva isso para o canteiro de obra. Ela vai estar circulando com mercadoria, né? Então, para ter esse tipo de controle, a gente exige dela uma inscrição estadual. Mas não é a inscrição estadual que torna ela contribuinte, viu, gente? Assim como não é o CNPJ que faz nascer uma empresa, né? O CNPJ, na verdade, às vezes até um órgão público tem CNPJ, vocês sabiam? Um órgão público tem CNPJ, mas ele não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é o ente. Aí se você for procurar, por exemplo, a Polícia Civil de Goiás deve ter um CNPJ diferente do CNPJ
da Secretaria da Economia. Mas não é isso, ela não é uma pessoa jurídica autônoma por conta do CNPJ, não. Assim como a consultora não é contribuinte do ICMS pelo fato de ter inscrição estadual. Súmula 167. Aí vem as divergências, né, da jurisprudência. Fiz igual ao anterior, eu sempre imaginei, como é que eu vou lembrar disso? Eu imaginei uma betoneira escrito ISS no tambor dela. A betoneira. Nunca fui lembrar assim. Mas foi uma boa técnica isso aí. Olha só. O que diz a súmula 167 do STJ? Súmula do ano de 1996, essa. O fornecimento de concreto por empreitada para construção civil, preparado no trajeto até a obra, em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS. É uma decisão que eu não consigo compreender, viu? Para te falar a verdade. Imagina aqui, ó, tem uma betoneira, né? Você já viu aqui esse caminhão betoneira que fica circulando? E aí ele vai até o local de obra, preparando aquele concreto. E aí ele tem um negócio aqui para escorrer. Aqui é a janela. Se você tem uma obra, imagina que você tem uma obra. E aí você vai comprar concreto, né? E aí você contrata, liga para alguma empresa e fala, olha, eu preciso de concreto aqui na minha obra. Ela vai te passar uma fatura, olha, concreto aí para você fazer sua laje vai ficar em 40 mil reais. O que você fez? Você comprou uma mercadoria, não foi isso. Você comprou concreto. Mas tem essa decisão do STJ e é importante você ter cuidado. O STJ falou, olha, sobre esse concreto que você está comprando, só vai incidir ISS. Esse concreto que é preparado no trajeto até chegar ao local da sua obra, é só ISS, não é ICMS. É meio que sem lógica essa decisão. Isso é bom para fazer questão de pega, tem que ter um jeito de memorizar. Aí fica a dica do colega aqui, ó. É só você lembrar que nesse caminhão aqui está escrito ISS. É só ISS. Não tem muita lógica, realmente não tem muita lógica. Inclusive, isso teve que virar súmula, porque todos os estados estavam querendo cobrar ICMS. Mas é óbvio que o cara vai brigar para pagar ISS. A alíquota máxima de ISS é 5%. A máxima. De ICMS, só o céu é o limite, né? Então fica esse cuidado aí para vocês. Outro item que pode gerar confusão. Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimento de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres com material fornecido pelo tomador. Não preocupem agora com o concurso, vamos só tentar raciocinar intuitivamente. Imagina que você está construindo uma casa e aí você vai contratar alguém para poder colocar o gesso, né? Você já viu aquele gesso bonitinho que coloca a luminária, tal, aquelas sancas, né? Você vai lá num gesseiro e fala, ó, eu preciso colocar o gesso lá na minha casa. Quanto que é isso aí? Ele vai te passar um valor. O que você espera? Que ele vai só montar o gesso ou ele vai te fornecer a placa de gesso também, tudo certinho, vai tirar as medidas e vai chegar e colocar tudo pronto e te entregar o serviço pronto? Qual que é o razoável da gente imaginar? É tudo, não é? E a lei fala o seguinte, olha, só vai incidir ISS sobre o serviço se você, tomador, oferecer para ele o gesso. Ou seja, eu estou contratando o cara só para instalar. Se for só para instalar essa placa de gesso, incide ISS. Agora, se ele for, além de instalar, se ele for preparar o gesso, cortar as placas, me fornecer tudo, o que é o óbvio, aí será ICMS sobre tudo, não é ISS. E é óbvio que eles vão sonegar igual louco, né? Aí eu criei duas notinhas aqui para vocês terem uma noção, né? A primeira notinha, gesso, vamos supor que ele emitiu uma notinha para você, né? E lá está escrito, um recibinho, né? Gesso, 3 mil reais. Cola de colocar o gesso, 200 reais. Lixa de lixar o gesso, 300 reais. Mão de obra, 2 mil. Sobre tudo isso aqui, você não vai fazer igual na oficina mecânica não, viu? Na oficina mecânica, a gente separa a mão de obra e sobre a mão de obra a gente cobra ISS. Aqui, nesse caso da colocação de tapete, gesso, assoalho, cortina, vidro, é ICMS sobre tudo. Olha só, o total deu 5.570. Incide ICMS sobre os 5.500. 5.500.
sobre tudo. Eu estou contando para vocês só os casos, a lista é muito grande, né? Mas eu estou contando para vocês os mais importantes, né? Que pode gerar alguma dificuldade. Agora, e se você chegou nesse cara do gesso e falou, ó, eu comprei já as placas, viu? Eu comprei tudo na Shopee. Fui pela internet, comprei tudo aqui pelo Mercado Livre, o cara lá de São Paulo me entregou. Agora eu só preciso que você corta no tamanho certo e prega elas na parede para mim. Aí ele, não, beleza, eu cobro R$2.000 para fazer isso. Aí será só ISS sobre esse serviço, né? Sobre as placas que você comprou, com certeza incidiu ICMS. Quer ver um exemplo mais fácil? Aqui não está escrito, mas tem um serviço depois que a gente vai falar, mas eu já vou antecipar. O ar-condicionado é bem intuitivo. É o mesmo caso do ar-condicionado. Imagina que você comprou um ar-condicionado e agora você vai arrumar alguém para instalar o ar-condicionado, né? Esse cara que você contrata para instalar o ar-condicionado, ele vai ter que recolher ISS sobre o serviço dele. Agora, imagina que você foi numa loja, seu ar queimou, e aí você foi lá na loja de ar-condicionado usado. E aí você resolveu comprar e já falou que tinha uma promoção, né? Era R$1.000 e o cara já te dava a instalação. R$1.000 com tudo incluso. Vai ser só ICMS nesse caso. Tá claro? É a mesma coisa aqui, ó. Se ele te der, se ele te vender o gesso com a instalação do gesso, é ICMS sobre tudo. Agora, se a instalação for só, se o gesso você tiver comprado de outra pessoa, aí seria só ISS. Eu não fiz para esquecer assim, porque há muito tempo a gente compra eletrodoméstico, aí já se vendia com a instalação, já estava incluso. Acho que deve ter dado algum problema, agora o instalador sendo terceirizado. Eles fazem isso, sabe para quê? Para poder... Não, mas isso isso aí, a observação dele é muito interessante. Isso mudou até o comportamento dos agentes econômicos. Mais uma coisa que acaba com a neutralidade. Esse imposto, ICMS e ISS, ofende a neutralidade. O que é neutro? O que é ser neutro? Ser neutro é não interferir na decisão do agente econômico. Olha como que o agente econômico se comporta hoje. Antigamente a gente ia comprar um guarda-roupa na Novo Mundo. Aí eles entregavam a instalação, né? Às vezes você pagava mais R$50 para instalar, mas tudo para Novo Mundo. Por que a Novo Mundo não faz mais isso? Porque, vamos lá, R$1.000 o guarda-roupa. Aí ela vai e fala, não, paga mais 50 e já manda o cara para instalar. A Novo Mundo teria que pagar 1.050 ICMS sobre 1.050. Agora, como que a Novo Mundo faz? Ela fala, olha, é R$1.000. Se você quiser, eu te dou o telefone do instalador e você paga para ele lá. Não tem nada a ver comigo. Aí ela paga ICMS só sobre 1.000. E aí o instalador teria que pagar ISS sobre os 50, né? Mas vocês viram que ela modificou o comportamento. Ela não atrela mais a venda ao produto. Um exemplo aqui, ó. Uma empresa vende vidros para uma obra de construção de um ginásio esportivo, assumindo o trabalho de carregamento, transporte e colocação dos vidros na obra. O vendedor cobra por essa instalação. Vai ter ICMS sobre tudo. Incide ICMS sobre tudo. Pois quando o vendedor assume o serviço de instalação, não há previsão na lista para cobrança do ISS. A loja Tapetes Aladim vendeu carpetes por R$30.000. A gente não usa carpete aqui no Brasil, né? Mas, vamos supor, um país quente desse, Deus me livre, você ter carpete, né? Mas, vamos lá. A loja Tapetes Aladim vendeu carpetes por R$30.000 e ainda cobrou R$10.000 para fazer a instalação. Vai ser ICMS sobre tudo. É óbvio, só se ela for muito burra, se for uma empresa sem nenhum planejamento, né? Porque se tiver um mínimo de raciocínio, eles vão fazer assim, ó, não, eu te vendo tapete, aí eu te dou o telefone do instalador aqui, ó. Ela nunca que vai fazer isso, né? Vender com serviço seria burrice. Uma usina adquire o equipamento industrial por R$100.000 e mais R$20.000 de instalação e montagem. Vai ser ICMS sobre 120.000. Isso aqui lá na contabilidade, lá no CPC 27, você vai estudar o que compõe o custo do ativo imobilizado, para você colocar dentro do ativo. Isso aqui é matéria que pode cair em contabilidade, né? Saber quando que a instalação e a montagem entra nesse cálculo ou não. São as lembranças que eu tenho da época que eu estava.
Hospitais, olha que interessante que é o hospital, ó, questão de hospitais. Quando a indústria vende medicamentos para o hospital, a indústria aqui de Anápolis, ela vende medicamento. Ela vende medicamento para quem? Ela vende medicamento para farmácia, mas, por exemplo, tem medicamento que só pode ser vendido para o hospital. Aqueles anestésicos mais fortes, eles não são vendidos para farmácia, né? Eles têm que ser vendidos para o hospital. A morfina, por exemplo, se eu não me engano, não tenho certeza disso, estou falando sem saber, mas vamos supor que seja assim mesmo. A morfina, a indústria fabrica a morfina e vai vender a morfina para quem? Vai vender para o hospital. E esse hospital vai fazer o quê? Vai colocar numa pessoa. Então, uma pessoa vai passar por uma cirurgia, né? Vai passar por uma cirurgia e no final vai ter uma conta para pagar. Dias internados. Quantidade de dia na UTI. Mais cirurgia. Vai ter uma conta lá. E ela pode até colocar o preço dos medicamentos aqui também que aplicou na veia desse cara, né? Morfina, gaze, não sei o que, agulha. No final ela vai botar aqui uma fatura, R$2.000. Sobre a fatura do hospital, tudo que ela incluir só vai incidir ISS. Sobre o hospital só paga ISS. Ainda que ele esteja lá aplicando um monte de mercadoria, colocou na conta morfina, gaze, agulha, mangueira, marca-passo que custou R$30.000 marca-passo, não importa. Tudo que o hospital colocar na fatura vai ser ISS. Agora, quando a indústria vendeu a morfina para o hospital, aí teve ICMS nessa operação anterior aqui. Mas o hospital, tudo que ele põe aqui na veia do cara vai ser só ISS. O mesmo esquema do hospital aqui, o mesmo raciocínio do hospital, que é o item 4.03, se aplica para colocação de molduras e congêneres. Colocação de moldura em foto. Imagina que você tem uma foto antiga, daquelas de quando a sua avó era criança, só tem uma foto. E aí você resolveu botar uma moldura bem bonita. A foto, ela tem um valor sentimental, né? Não tem muito valor econômico, mas aí você foi colocar uma moldura bem prateada lá. Vamos supor que tem até ouro nessa moldura. Não importa o que tem ela. Sobre essa moldura aqui, o emolduramento que você vai colocar nessa foto, vai incidir apenas ISS. E aí é meio estranho, né? Porque você pensa, mas eu estou comprando uma moldura. Não, mas você não está comprando a moldura, você está comprando o emolduramento, né? Aí você pega a sua foto, coloca ela debaixo do braço, e aí você vai levar lá no cara que faz o cara que vai fazer o retrato lá, e aí ele vai aplicar essa moldura na foto, né? Vai ser ISS sobretudo. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. Ainda que o florestador coloque as plantas dele. Imagina que você está construindo a casa, né, usando esse exemplo, e aí você contratou alguém para fazer um projeto paisagístico para você. O cara vai colocar uma planta que veio a Virgínia lá da internet, né? Ela comprou, diz que uma árvore lá, uma árvore mais de R$100.000. Como é que é o nome daquela árvore? Daquelas árvores centenárias, desse tamanhozinho assim. Não, não é bonsai não, é aquelas árvores lá do Oriente Médio, coisa assim meio religiosa. Não sei se é figueira ou oliveira. Acho que é uma oliveira centenária. Diz que foi mais de R$100.000 a árvore, né? Ela comprou uma mercadoria, não foi? Não, ela comprou um projeto paisagístico que inclui essa mercadoria. E tudo isso vai ser ISS, sobre o serviço do florestador. É óbvio, quando esse cara, o jardineiro lá, comprou essa árvore, provavelmente já teve ICMS. O que a lei está falando é que sobre o que a Virgínia está adquirindo, ela está contratando um serviço completo. A mesma coisa você, quando vai construir uma casa, você vai contratar uma consultora, a consultora vai pagar ISS. Mas a consultora, ela está colocando pedra de mármore, está colocando cerâmica. A consultora já teve que, né, já teve ICMS nessa mercadoria quando a consultora comprou. Agora, quando a consultora resolveu construir, isso aí seria só ISS. Do mesmo jeito aqui na floresta, florestamento, né?
reflorestamento, semeadura. Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urnas e esquifes. Se alguém morre, você vai precisar preparar o funeral, né? E aí, muitas vezes, você vai numa funerária e eles vão te entregar o serviço completo. Vai te entregar o caixão, vai te entregar o embalsamento, as flores, o trajeto, o cortejo, né? Vai te entregar o serviço completo. Sobre isso, vai ser só ISS. Agora, se você quiser comprar um caixão, não tem ninguém morto aí, não tem nenhum serviço funerário envolvido, aí seria ICMS, né? Então tem que ter cuidado. Tem até um professor antigo lá, José Rosa, um professor auditor aposentado lá de São Paulo, ele tem um livro e aí ele fala, olha, o caixão, para saber se é ISS ou ICMS, você tem que ver se tem defunto dentro. Se tiver defunto, aí é ISS. Se não tiver defunto, é ICMS. Aí seria uma mercadoria. Recalchutagem e regeneração de pneus. Se seu pneu fura ou rasga e você vai providenciar o conserto desse pneu, você está contratando um serviço, né? Agora, tem uma decisão bem contraditória do STJ que diz que se você comprar um pneu recalchutado, vai incidir só ISS. É outra decisão assim que não faz muito sentido. Mas é decisão isolada e a gente não precisa guardar isso não. Só saber que recalchutagem e regeneração de pneus, ainda que eles empreguem um monte de material lá, vai pregar arame, vai colocar borracha e teve que colocar mais borracha, vai ser só ISS. Hospedagens de qualquer natureza, em hotéis, apart service, condomínio, flat, motel, o que for. Toda vez que você se hospedar, você vai ter que olhar se a comida é vendida separada ou faz parte da diária. Se a comida e a bebida faz parte da diária, vai ser só ISS sobre tudo, inclusive sobre a comida. Agora, e se o café da manhã for separado? Ah, eu fui no motel e eu tive que pagar o Guaraná que eu tomei lá na geladeira. Aí vai ser ISS sobre o serviço de motel e ICMS sobre a alimentação e bebida, que ele ali estaria funcionando como se fosse um restaurante, né? Vocês entenderam isso? Você foi do Ibis de São Paulo lá, hospedado, não tem check-out. Tem nada. E o carro você paga a parte. Paga a parte, né? Em outro lugar, você passa com uma porta lá separada. Pois é, se ele faz o café da manhã à parte, o restaurante à parte, lá naquele Copacabana Palace tem um restaurante que diz que é 40, 50 mil reais a conta, quando você vai comer lá, né? Aí não está incluso na diária. E sobre essa alimentação aí seria ICMS. Então você olha, ó, se for um serviço de hospedagem, all inclusive, ISS sobre tudo. Alimentação separada, ICMS sobre alimentação. Outro item que está lá na lista, 11.05. Serviços relacionados ao monitoramento e rastreamento à distância, em qualquer via ou local, de veículos, cargas, pessoas. Sabe o rastreador que você coloca no seu carro? Ah, o seguro está muito caro, eu não vou fazer seguro não. Vou colocar um rastreador aqui, esse rastreador é do bom. O cara vai descobrir se tem um ladrão, vai bloquear o sinal do combustível aqui, né? Você pode fazer isso. Sobre esse serviço aí, incide ISS. Ah, mas qual é a dúvida, né? Não tem muita dúvida sobre isso. Sabe qual que é a dúvida? A prova poderia colocar uma historinha para vocês e tentar confundir com um monitoramento assim que usa serviço de telecomunicação. E aí você poderia pensar, olha, mas sobre serviço de telecomunicação incide ICMS. Será que isso não seria ICMS? Aí, para deixar fora de dúvida, né? Ele já colocou. Inclusive pelas empresas de tecnologia de informação veicular, independente de o prestador de serviço ser proprietário ou não da infraestrutura, transmissão de satélites, rádio, qualquer outro meio, telefonia móvel, são só coisas relacionadas a telecomunicações. Então você toma cuidado com isso. Sobre monitoramento, rastreamento de veículo, incide apenas ISS, não é serviço de telecomunicação. Outro item, 13.05. Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicherias, incografia, litografia, fotolitografia, exceto se destinados a posterior comercialização e industrialização. Como que é isso daqui, gente? Imagina, a indústria farmacêutica, ela
ela não vende só o medicamento, né? Ela, para vender o medicamento, ela precisa de uma caixa para esse medicamento. E essa caixa vai ter o símbolo, vai ter a marca dela. Muitas vezes quem vai fazer isso vai ser uma gráfica, né? A bula do remédio também vai ser uma gráfica que vai confeccionar essa bula. Não vai ser ela. E aí ela contrata alguém para confeccionar essa bula. E aí tem esse serviço escrito, olha, composição gráfica é sujeito ao ISS, exceto se destinados à posterior operação de comercialização e industrialização. Então tomem cuidado com isso. Toda vez que você contratar alguém para fazer um impresso ou fazer um folder para colocar um símbolo na sua camisa, isso seria ISS, a não ser que você vai dar venda nessa mercadoria depois. Então, por exemplo, eu comprei um monte de roupa lá do Brás, né? E agora eu vou colocar minha marca. Só que eu não tenho nenhuma máquina, eu contratei uma costureira para fazer, para ficar pregando aqui para mim. Em regra seria ISS. Agora, como eu vou dar saída nessa mercadoria, sobre isso, sobre o trabalho dessa costureira, vai incidir ICMS. Entendeu? O trabalho dela de pregar lá, ó, fazer a composição gráfica, né? Litografia, fotolitografia. Isso daqui poderia ser pensar assim também, quer ver? Imagina uma placa. Você vai fazer uma placa porque você está vendendo o seu terreno, né? Você tem um terreno aqui em Anápolis e quer vender esse terreno. Você vai contratar alguém para fabricar tem um outro serviço, mas o raciocínio vai ser parecido com esse tipo de placa. Imagina que você vai contratar alguém para fazer uma placa para você colocar lá no seu terreno. Vende-se terreno, a pessoa vai fazer uma coisa bem bonitinha, chamativa, com cores vivas, né? E você vai colocar seu telefone. Se você contrata uma pessoa para fazer isso, você acha que vai incidir ICMS ou ISS? Porque você está contratando um serviço, né? Agora, e se você estivesse comprando uma placa que é padronizada? Uma placa padronizada, vende-se. Só uma placa de vende-se, não tem nem seu telefone. É uma coisa assim, bem padronizada. Aí seria ICMS. A gente tem que ver se vai ter uma atividade criativa lá, né? Porque nesse caso, nesse segundo caso aí, se você está comprando uma placa que não tem nenhuma atividade criativa junto, você está comprando uma mercadoria. Agora, se você está comprando uma placa personalizada, com luzes bonitas, tal tamanho, né, para você colocar lá no seu terreno, se for uma coisa personalizada, aí você está contratando esse serviço. As confusões, né? A legislação ela é confusa. Outro item, 14.01. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga, recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção, qualquer coisa relacionada a conserto de veículo, a conserto de máquina. Vamos pensar assim, o gênero, conserto de máquina, manutenção de máquina, lubrificação. Lá no prédio da minha mãe, né, o elevador estragou. E aí eles foram contratar uma empresa para arrumar. Só a peça do elevador foi 50 mil reais. Aí vem aqueles rateios gigantescos, já viu? E não é um prédio velho, não. Aí os bonitos, sabe o que eles fizeram? Emitiram a nota fiscal, né? Nota fiscal, entregou lá para o condomínio. Nota fiscal de serviço. Incluindo o serviço de manutenção, lubrificação dos cabos, conserto. E tá lá a máquina de 50 mil reais. Está totalmente errado. Olha o que diz, ó. Exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. Eles teriam que emitir duas notas. Uma para o serviço e outra para a máquina, para o negócio lá que eles colocaram, né? As peças. Isso aqui é o mesmo caso da mecânica, viu? Tem que ter uma nota fiscal de serviço e uma nota fiscal de eletrônica, de consumidor final, né? Nota fiscal de mercadoria. Esse caso aqui é o mesmo caso da mecânica. Recondicionamento de motores, exceto peças e partes empregadas. Toda vez que a gente pensar numa máquina, a manutenção que você vai dar numa máquina, o conserto que você vai dar numa máquina, vai ser ICMS sobre a mercadoria e ISS sobre o serviço. Tem que separar. E aí você pensa, por que eles queriam aqui fazer tudo colocado na nota fiscal de serviço? Porque seria 5%, né? Enquanto do ICMS seria 19%. Então é óbvio que eles vão tentar colocar aqui, né?
Ou então, sabe o que, que eles podem ser mais espertos? As malandragens que acontecem? Ele vai e emite uma nota fiscal de serviço. Vamos supor aqui, ó, eu falei para vocês que a máquina custou 50 mil reais. Vamos supor que a manutenção custou 10 mil reais, o serviço, né? 10K, né? Aí você sabe o que, que eles poderiam fazer? Eles poderiam fazer, não, o Estado está pedindo uma nota fiscal aqui, quer que cobre ICMS? Cobra. Quanto que a empresa ia receber? 60 mil, né? Vamos fazer assim, então, ó, o serviço custou 59 mil e a máquina custou 1.000, pode ser? As fraudes, eu estou falando para vocês, as fraudes que eles cometem. Aí, o que a Lei Candir já fala? Eles já vão fazer. Mas você sabe o que a Lei Candir já fala? A Lei Candir não aceita qualquer valor para a máquina. Você sabe qual que é o valor da máquina? Tem que ser a base de cálculo para o ICMS da máquina. Ah, ela falou que é 1.000? Problema dela. O valor que eu vou considerar é o valor de mercado. De mercado aonde? No atacadista, lá na Alemanha, na Atlas Schindler, né? Nessas empresas de elevador? Não. É o valor de mercado no varejista. No varejo, isso a nossa lei também fala. É o valor de mercado no varejo. Então, se um auditor, é claro que isso aqui vai ser fraude, e aí a gente vai ter que fazer uma autuação, né? Mas e aí, qual vai ser a nossa base de cálculo que eu vou considerar? Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar no varejo, vou ligar em alguma empresa e saber qual que é o valor da máquina. Não é no atacado, não, é no varejo. Não vou ligar em São Paulo também, não. Vou ligar numa loja aqui em Goiânia e descobrir o valor. Aí ela colocou a nota fiscal de serviço de 59 mil, se ferrou, que ela vai ter que pagar sobre os 50 mil aqui também, ICMS. E aí vai vir multa, né? Vai vir um monte de coisa. Isso seria arbitramento, não, é normal. Seria um arbitramento, né? Seria um arbitramento, porque assim... Oi? Mesmo previsto em lei, seria arbitramento. Sim. É interessante isso aí, porque assim, já que eu vou desconsiderar o valor que ela me informou R$1.000, né? Já que eu vou desconsiderar isso, então eu tenho que dar a oportunidade para ela se justificar, né? Eu tenho que dar, vem cá, você falou que é 1.000, nem que seja para fazer de conta, né? Vamos lá. Traz aqui, gente, traz as notinhas aqui, vem me enganar, eu já sei que é fraude, mas a gente tem que sempre permitir a ampla defesa, o contraditório, né? Intimar ela para isso. Vem cá, vem me justificar aqui, por que você falou que é 1.000? Deixa eu fingir que vou acreditar em alguma coisa. Mas pode ser que ela fale alguma coisa verdadeira, né? Eu dei um exemplo uma vez na aula, seguinte, né? Imagina que uma loja lá do shopping está vendendo muito iPhone. iPhone, qual que é o último que tem? Acho que é o 16 já? Ou é o 15? O 16 Pro Max. A loja no shopping está emitindo nota fiscal do iPhone 16 Pro Max, uma nota fiscal de R$1.500. Isso é um valor razoável? Dá para a gente aceitar um valor desse? Não, né? Não dá. O valor Pro Max deve estar uns R$15 mil. Aí a empresa coloca nota fiscal de R$1.500. Aí eu já posso chegar e meter uma multa nela? Não, eu tenho que dar a oportunidade dela se defender. Sabe por quê? A depender da justificativa dela, isso pode ser um negócio jurídico verdadeiro, válido, legítimo, né? Pode não ser fraude. Você sabe por quê? Imagina aqui, ó, uma empresa abriu uma loja aqui agora e ela quer chamar os clientes. Ela comprou 10 iPhone, ela vai ter prejuízo, mas faz parte da estratégia de marketing dela. Então ela pode chegar no fisco e provar que isso é estratégia dela. Ela está tomando prejuízo, mas aí ela está vendendo por R$1.500, ela vai ter que tirar uma nota fiscal de 15 mil? Não, ué. Pagar ICMS sobre 15 mil? Não. Aí ela já está tomando prejuízo porque está querendo fazer o marketing dela. Isso não tem nenhuma ilegalidade. Mas, então por isso que nem sempre focinho de porco não é tomate. Como é que é a frase? Nem lembro mais. Nem sempre o que a nossa suspeita pode estar correta, né? Às vezes pode ser só uma estratégia de marketing. Agora, nesse caso aqui da loja aqui de elevador, da loja que conserta elevador, nesse caso aqui a própria lei fala, olha, a base de cálculo não vai poder ser inferior ao valor de mercado no varejo da peça, então não adianta. Isso vale também para a oficina mecânica, viu? A oficina mecânica, se vir querer colocar lá que o cabeçote do seu motor custou 3 centavos, não interessa. A gente vai querer o valor de varejo. Recondicionamento de motor, já falei. Olha esse aqui, esse item aqui é o item que fala um pouco sobre industrialização. Olha, 14.05. Restauração, recondicionamento, acondicionamento,
pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, é tudo serviço, costura, é tudo serviço, não tem nenhum problema, né? A polêmica está na palavra beneficiamento, porque beneficiamento é uma palavra que também é fato gerador do IPI, mas não é sempre que o beneficiamento é fato gerador do IPI. E se é fato gerador do IPI, também é fato gerador do ICMS. Um exemplo para vocês. O que é beneficiamento? Beneficiamento é sempre que você aperfeiçoa para consumo. É aperfeiçoar para consumo. Isso é beneficiamento. Beneficiamento. É o aperfeiçoamento para consumo. Vou apagar aqui para ficar mais didático. Beneficiamento é o aperfeiçoamento para consumo. Então, por exemplo, imagina que você plantou lá na sua fazenda, você plantou arroz e está cheio de casca esse arroz. Você contrata alguém para poder fazer a limpeza desse arroz, tirar a casca e te entregar ele pronto para o consumo. Por que você vai fazer isso? Porque você precisa se alimentar, né? Você quer fazer isso para você. Você vai vender esse arroz? Não. Então, houve a prestação de um serviço de beneficiamento. Para quem? Para o consumidor final, você. Agora imagina que você, ao invés de contratar alguém para fazer esse beneficiamento, para você consumir o arroz, você quer revender esse arroz. Você só está terceirizando essa etapa da industrialização. Nesse caso, seria objeto não de ISS, seria fato gerador do ICMS e do IPI também. Mas o IPI a gente não se preocupa não, porque é tributo da União, né? Então vamos lá. O Arroz Cristal resolveu terceirizar uma etapa da produção deles. Eles pegam um arroz, né, com a casca e mandam para uma empresa chamada Alfa. E essa empresa vai tirar a casca e vai devolver para o Arroz Cristal. Sobre essa operação aqui, incide ICMS. Sobre essa operação aqui que a Alfa fez para Arroz Cristal. Agora, se é você, um fazendeiro, e contrata alguém para poder melhorar uma... Você contrata a Alfa para fazer... Você? É o chapéu do cara. Se você contrata uma empresa para poder limpar esse arroz e te devolver ele pronto para o consumo, sobre isso daqui vai incidir ISS. Então, qual é o critério que a gente tem que diferenciar? Se quem está fazendo, se quem está contratando, se o beneficiamento é destinado ao consumidor final ou ainda vai ter saída. Se o beneficiamento for para o consumidor final, aí é ISS. Se o beneficiamento for destinado ao mercado, aí seria ICMS. Então é esse daqui que vocês têm que ter cuidado, sabe? Sobre o serviço de beneficiamento. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final. Muito parecido com aquele a instalação do ar-condicionado. Na verdade, a instalação do ar-condicionado está aqui, né? Mas é como se fosse também a instalação do gesso. Vai instalar algo, vai instalar só o vidro. Você contratou o cara só para instalar a lâmpada para mim, porque eu não dou conta. Se você vai fazer isso, vai ser só ISS. A não ser que o material seja fornecido por ele, né? Aí vai ser ICMS sobre tudo. Você contrata o gesseiro para instalar o gesso. De quem que é o material? É dele? O gesso é dele? ICMS sobre tudo. Não, o gesso é meu. Eu que comprei, eu peguei tudo pela internet, eu só quero que você instale. Aí seria ISS. Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto o aviamento. Não, mas esse daqui é mais tranquilo de entender. Imagina o seguinte, eu comprei uma calça, né? Uma calça, quando eu comprei meu computador, eu fui pensar, já vou fazer umas comprinhas aqui, e comprei um monte de coisa. Aí eu comprei uma calça pela internet também, pelo eBay, só que os tamanhos lá nos Estados Unidos é muito diferente dos nossos. É tamanho de largura, é tamanho de cosa, é tamanho de perna. Veio uma calça desse tamanho aqui, ó. Uma calça cara. Aí eu fui e pensei, nossa, perdi o dinheiro.
Aí eu fui num cara para arrumar para mim, né? E ficou uma merda, né? Mas, não, eu nem uso, mas ficou uma porcaria. Ele tirou os bolsos assim, ó. A bunda aqui atrás ficou desse tamanho assim, ó. Mas o negócio só servia como pano, né? Mas enfim, sobre o serviço que ele fez para mim, eu que levei a calça para ele. Ele é um prestador de serviço, é um costureiro, ele teria que pagar só ISS. Agora, eu chego lá na alfaiataria e vejo lá que ele tem um monte de calça para vender também. Coisa feita sob medida, né? Ele vai tirar minhas medidas. Não, essa calça sua aí ficou muito feia. Deixa eu tirar suas medidas aqui, vou fazer uma bem bonita para você. Um serviço bem personalizado. Aí seria ICMS. É fácil, isso é intuitivo, né? Aí vem esse exceto aqui, ó. Exceto o aviamento. O que é aviamento? Aviamento é o botão, é o zíper que se coloca, isso daí a gente desconsidera. Ah, não, eu contratei o cara aqui, mas ele colocou um botão de ouro na minha calça agora. O botão vale muito mais do que o resto da calça. É uma exceção, né? Uma brecha que eles deixaram aqui, né? No caso, o aviamento sobre o aviamento só incide o ISS. Serviço de transporte coletivo municipal. Por quê? Porque o estadual ou intermunicipal é ICMS, né? Aqui é o serviço coletivo municipal. Se sair de um município e for pela região metropolitana, né? Por exemplo, Goiânia, tem hora que você está em Goiânia, atravessa a rua, já está em Aparecida. Aí já é intermunicipal, aí já é ICMS. E no caso tem isenção, né? Por isso que ninguém precisa se preocupar, para tornar mais barato o transporte metropolitano, né? Mas se for o transporte coletivo municipal, eu peguei um táxi aqui, seria ISS. E outros meios também, rodoviário, metroviário, ferroviário, aquaviário. Só não falou o aéreo, né? É a região metropolitana, né? Não. Se sair de um município, já não é mais ISS. Aí é ICMS. Só que aí você pensa, mas então quer dizer que se eu pegar um ônibus de Goiânia, do meu trabalho até Aparecida de Goiânia, eu vou ter que pagar ICMS? Eu não, né? A empresa. E a tarifa vai ficar bem mais cara. Aí por isso que tem isenção, né? A região metropolitana, ela tem isenção. É isenção, mas é ICMS, não é ISS. Não, mas aí não está dentro da região metropolitana. Pode até ter uma isenção, mas não por esse motivo, né? Se tiver essa isenção é por outro motivo. Porque Goiânia... É engraçado, porque isso é uma questão de prova de geohistória, viu? Inclusive, quando eu estudava, eu achava isso um peguinha para a prova de geohistória. Eu achava que Goiânia e Anápolis estavam dentro da mesma região metropolitana, e não está. Aqui é uma região e lá é outra, né? Anápolis é tão grande, né? Oi? Isso. Atravessou a rua para outro município, ICMS. Serviço de ouriversaria. Não, tem o primeiro o buffet, né? Mas o buffet eu já comentei na aula passada. Organização de festas e recepções, buffet, exceto o fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao ICMS. Serviço de ouriversaria, olha lá, o serviço 39.01, tem 40 na lista, mas assim, se você for destrinchar, são mais de 400, né? Esses aqui que eu falei para vocês são os mais, assim, que poderia fazer a gente cair numa prova, né? E vocês não vão cair, né? Serviço de ouriversaria e lapidação, quando o material for fornecido pelo tomador de serviço. Imagina que você chega lá no ourives, pessoa que fabrica joias, pega a sua correntinha e fala, eu quero que você faça um anel para mim, com essa corrente, derrete ela aí e faz um anel. O que ele está fazendo? Ele está prestando um serviço para você, então seria ISS. Agora, esse ourives, ele vai te entregar a sua correntinha em formato de anel, só que aí ele já vai falar, olha, mas eu inclusive tenho uma pulseira aqui, eu vi que você gosta de ouro, então você não quer comprar não? É bem personalizada, não está à venda em lugar nenhum. Aí seria ICMS, entenderam? Prova, você faz Goiás 2018, só para a gente ver como é que foi cobrado. E essa história de operações mistas é uma questão certa em prova, muito difícil não ter. E não tem nada que possa cobrar diferente do que a gente viu nesses minutos atrás. Olha essa questão aqui, Doutor
Dr. Diogo, titular de escritório de consultoria em matéria tributária, foi indagado por 4 clientes seus a respeito da tributação do ISS-QN e do ICMS, pois queriam saber como deveriam tributar corretamente as atividades que pretendiam desenvolver. Dr. Diogo respondeu o quê? Aí ele está falando qual a resposta que está errada, né? Porque ele respondeu muita coisa. Vamos ver aqui. Alícia, dentista, que presta serviços odontológicos, lá na lista de serviços tem serviço médico, serviço odontológico, serviço de educação. Serão tributados pelo ISS-QN. Sim. Enquanto que o material aplicado será tributado pelo ICMS. Desde que esse material representasse mais de 50% do valor cobrado do paciente. Imagina aqui, ó, vocês já viram aqueles dentes aquelas facetas, que é trem horrível, que um monte de gente gosta aí. É porque o cara fica com umas dentaduras, né? Eu não acho bonito aquilo, não. Esses dias um primo meu, né? Ele está sendo até gravado. Não, eu encontrei com um primo meu e o bicho tava com uns dentes desse tamanho, parecendo o Silvio Santos. Aí eu pensei, caraca, bicho, você tá doido. Mas enfim, tem gente que gosta, né? E aquilo é muito caro, é 3, 4 mil reais cada dentinho daquele, né? O dentista vai te entregar uma fatura, né? Uma nota fiscal. Custou serviço 50 mil reais. Dentro desses 50 mil reais tem o serviço dele e tem também as facetas que você botou, né? Essas facetas ficam sujeitas ao ICMS ou não? O que vocês acham? A gente não viu nada sobre dentista aqui nessa lista. Olha só, gente, a nossa técnica vai ser o seguinte: se a gente não viu na lista anterior aqui, né, do início da aula até esse momento, então é porque não tem ressalva. Se não tem ressalva, qual que é a regra? ISS sobre tudo. Então, eu não lembro de ter visto nada disso na aula. Então, seria ISS sobre tudo. As facetas já teve ICMS quando o dentista comprou elas, né? Vamos supor que isso aqui foi vendido por uma indústria e quando ele comprou era uma mercadoria, né? Agora é só um instrumento para ele prestar o serviço. Então, não tem nada disso, ó. Será tributado pelo ICMS desde que o material pode representar 99% do valor cobrado, que não vai ser ISS sobre tudo. Então o item 1 está errado. É, 50. Você vai ver como que a FCC, gente, façam questões. A FCC, ela sempre tenta te tirar do foco. Você está lá fazendo a prova concentrada e aí ela começa a falar: e o fulano que gosta tanto de sorvete, inclusive tinha um sorvete de framboesa que era o preferido da sua tia que morreu e nesse momento ele começou. Ou seja, ele te tira do foco. Renato, proprietário de hotel, que o valor da alimentação fornecida, se incluída no valor da diária, está sujeita ao ISS, certo, né? Mas, se excluída do valor da diária, estará sujeita ao ICMS. Tá certinho, então. Eu nunca coloco certo ou errado, viu? Eu já falei para vocês, né? Eu já errei questão por conta disso. É VOF. Carlos, proprietário de um estabelecimento que tem por atividade a reprografia de documentos, o Xerox, né? O cara tira a Xerox. Que, no caso de elaboração de fotocópias, isso está previsto lá na lista de serviço. Reprodução de fotocópias e não tem ressalva nenhuma. Que, no caso de elaboração de fotocópias, o ISS incidirá sobre 2/3 do valor cobrado do cliente, enquanto o ICMS incidirá sobre 1/3. Nada disso. Mas eu fui lá, eu pedi para xerocar o livro. Não importa, é ISS. Ele está fazendo, mas e o bloco de papel que custa caro? Né? Porque o bloco de papel custa caro, não é isso? Vai ser só ISS. Andréia, proprietária de um laboratório de próteses dentárias confeccionadas sob encomenda, a prótese, o protético lá, ele faz sob encomenda. Diz que se a prótese tiver por finalidade meramente estética e não plástica reparadora, tanto os serviços prestados quanto os materiais utilizados serão tributados pelo ICMS. Não tem nada disso. Não tem nada de exceção. Mas se for estética reparadora, não tem isso. Vai ser ISS sobre tudo. Então o 4 está errado. Então tá só o item 2, né? Letra C. E aí? Não é tão difícil essa, né?
Poderia ser mais difícil. A gente viu coisas bem mais difíceis aqui. Avançando já nas regras do ICMS. Não incidirá ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, exportação. Nem sobre serviços prestados a destinatário no exterior, exportação de serviço. Quais serviços? Serviços de comunicação e de transporte, né? Porque é os únicos serviços sujeitos ao ICMS. Lá no ISS também tem a imunidade prevista lá. Não sei se é imunidade ou isenção. Eu acho que é isenção, lá na lista de serviços, na lei suplementar 116. Mas, de qualquer forma, para ICMS a gente tem que saber que é uma imunidade. Nem sobre serviço prestado de destinatário no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. O que a gente viu lá? Toda vez que a saída for isenta ou não tributada, o que ele tem que fazer com o crédito? Ele tem que anular os créditos. Toda vez que a saída for isenta ou não tributada, ele tem que anular o crédito, salvo disposição em contrário. E olha aqui uma disposição em contrário, ó. Assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações anteriores. Então imagina aqui, ó, a empresa A vendeu para a empresa B por R$100 e recolheu, vamos supor, uma alíquota de ICMS de 10%. A empresa A vai ter que recolher para o cofre do Estado R$10. Só que a empresa B, quando chegar essa nota fiscal, ela vai poder se creditar desses R$10, certo? Ela pode se creditar do valor cobrado nas operações anteriores, não esqueça, não é pago. Pode ser que a empresa A até dê o cano, mas a empresa B vai poder se creditar. Quais são os requisitos? Que ela receba com nota fiscal idônea e que a escrituração seja feita dentro do prazo regulamentar. Só precisa dessas duas coisas, nota fiscal idônea e prazo regulamentar. A empresa B vai se creditar. Agora a empresa B vai dar uma saída. Com não incidência ou uma saída com isenção. A regra é que se ela der uma saída com não incidência ou com isenção, ela não vai ter que pagar nada de ICMS, mas ela vai ter que jogar o crédito fora, salvo disposição em contrário. E uma das disposições em contrário que tem, a própria Constituição já estabeleceu, olha, o imposto não incidirá, não incidência. Não incidirá quando for para exportação, mantendo o crédito. Então isso aqui é uma disposição em contrário. Toda vez que ela der saída para o exterior, ela não vai pagar nada, mas o crédito vai continuar lá. Entendeu? Não incide também ICMS sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, dele derivados e energia elétrica. Vamos ter cuidado com essa parte aqui. Essa daqui é uma imunidade que a gente vai falar durante muito no nosso curso. Eu chamo ela de PETEL. Vamos decorar assim. PETEL é um mnemônico para vocês decorarem. PETEL. Petróleo, derivados de petróleo, combustíveis líquidos e gasosos e energia elétrica. Aqui eu estou falando de gasolina, óleo diesel, né? Ou lubrificantes, né? Derivado de petróleo e energia elétrica. Não incide ICMS nas saídas interestaduais. Então, toda vez que uma PETEL sair do estado A para ir para o estado B, sair do estado A para o estado B, isso vai ser uma operação imune. É imune por quê? Porque está previsto na Constituição que não incidirá. Toda vez que tiver escrito na Constituição não incidirá, é o que a gente chama de não incidência constitucionalmente qualificada, que significa imunidade. Essa aqui é a imunidade do PETEL. Petróleo, tudo que for derivado de petróleo, combustível, líquido e gasoso, lubrificante e energia elétrica, nas saídas interestaduais, não ficam sujeitas ao ICMS. Imune de ICMS. Por que que tem essa imunidade, gente? Para fazer o combustível ficar mais barato? Para fazer a energia elétrica ficar mais barata? Não. Não tem nada a ver para baratear o preço.
Isso daqui foi só uma técnica que o Constituinte estabeleceu para poder destinar o valor do imposto todo para o destino. Você sabe por quê? Se essa operação aqui fosse tributada, o estado de origem ficaria com a alíquota interestadual, né? Podia ser 12% ou 7%, certo? E o estado de destino ficaria com a alíquota interna dele, menos a interestadual, que aí a gente ia ter que fazer a conta, ou seja, ficaria com DIFAL. Mas para esses produtos aqui, Petel, o Constituinte entendeu que não tem que dividir nada, tem que ficar tudo com destino. Porque senão, quem que produz energia elétrica? Agora tem o Pará também, né? Mas com a Belo Monte lá. Nem sei se está funcionando, lá em Altamira. Já está funcionando, né? Mas assim, em 88, pensa, tinha só Itaipu, Paraná. Então você já pensou a riqueza que ia ser o Paraná? E o resto do Brasil ficaria só com essa alíquotazinha de DIFAL aqui? Não. Se for energia elétrica, vai dividir para todos os outros. E petróleo? Ia ficar só com o Rio de Janeiro e alguma coisinha com o Espírito Santo? Não. Então, no caso de Petel, o imposto vai ficar tudo com o estado onde vai acontecer o consumo. E para fazer isso, eles inventaram essa técnica aqui, ó. A operação interestadual vai ser imune. Não significa que não vai ter imposto. Só não vai ter imposto na operação interestadual. Lá no destino vai ter sim. E quanto que vai ser? Quando for vendido esse combustível. Né? Quando ele vendeu o combustível para o consumidor final, aí o B vendeu para o seu consumidor final aqui, ó. Aqui vai ter ICMS. Ah, o B vendeu energia elétrica para o consumidor final. Aí vai ter ICMS. Ficaria todo com destino. Vocês entenderam isso? A forma de fazer essa divisão, falar que quem vai ficar com o imposto é todo. Agora vocês têm que ter cuidado, tem que ser derivado de petróleo. Se for etanol, não é assim não. O imposto não incidirá sobre o ouro quando definido, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5. O que é o 153, parágrafo 5º? Ele está falando lá do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Não incidirá sobre o ouro quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial. Porque o ouro, gente, a gente não pode sair querendo comprar ouro assim. O ouro ativo financeiro, não. Ele só pode ser negociado com os autorizados pelo governo, né? Se o garimpeiro pega lá uma pepita de ouro, ele não pode sair vendendo para aquele querer, né? Aquele ouro, na verdade, nem pertence a ele. Ele vai ter uma participação nas lavras, né? No resultado das lavras. Mas o ouro, gente, quando ele é ativo financeiro, ou instrumento cambial, ele fica sujeito a apenas um imposto, e é o IOF. Aqui é como se o ouro fosse só o dinheiro, substitui o papel. Na verdade, foi o papel que substituiu o ouro, né? O padrão ouro. Mas aqui eu estou falando da moeda, o ouro moeda. O ouro definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial só incide IOF. E assim, pode ser até uma prova de direito tributário, porque está na Constituição. Esse IOF, a Constituição falou que teria uma alíquota de pelo menos 1%, no máximo 1%, né? Mas aí veio a lei e definiu que esse IOF vai ser 1%. E desses 1%, 70% desse valor vai ficar com o município de onde ele foi extraído. E 30% com o estado de onde ele foi extraído. É uma informação que pode ser da prova de direito tributário para vocês, né? Então vamos lá. O ouro não é objeto de incidência do ICMS, mas apenas quando ele é definido como ativo financeiro ou instrumento cambial. Porque o ouro também pode ser, sabe o quê? O ouro pode ser uma mercadoria, né? Pode ser uma joia. E se ele for uma mercadoria, aí vai incidir ICMS. Certo? Não incide ICMS sobre nas prestações de serviço de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora de sons e imagens, quando a recepção é livre e gratuita. Ele está falando aqui da Rede Globo, da Jovem Pan,
Todos esses canais de TV e rádio aberto aí, eles não são contribuintes do ICMS. Só o serviço de comunicação onerosa. A internet que você paga, a assinatura de telefone que você paga, se você pagar uma assinatura de Sky também. Se para gerir, eu contrato lá a Globo para divulgar minha marca. Não, aí seria, você está contratando ela para divulgar a sua marca. Você está contratando, aí ela está prestando um serviço, né? Aí é ISS. ISS. Não compreenderá. O ICMS não compreenderá em sua base de cálculo. Vocês viram quando que a gente coloca o frete na base de cálculo? A gente viu um pedacinho na aula passada, né? Eu ainda não expliquei, vou fazer essa explicação completa depois. Na regra da Constituição, ele fala que não compreenderá em sua base de cálculo o montante do IPI. Quando? Quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Isso daqui é uma regra muito importante e a gente vai ver ela com cuidado. Vamos devagar aqui agora. Nossa, ali faz muito barulho, viu? Olha só, muitas vezes, quando alguém compra alguma coisa de uma indústria, essa indústria vai ser contribuinte do IPI, né? Quando você compra um produto industrializado, provavelmente já teve IPI ali no meio daquela mercadoria. IPI é um imposto cobrado pela União, imposto sobre produtos industrializados. Isso aqui, imagina uma nota fiscal. Nessa nota fiscal tem lá o preço da mercadoria, R$1.000. E vamos supor que tem um IPI incluso aqui, ele vem somando, R$100. E aí no final tem aqui, total, 1.100. Agora a minha pergunta é, qual é a base de cálculo do ICMS? Seria só a mercadoria ou eu tenho que colocar o valor do IPI também na base de cálculo do ICMS? Eu quero saber qual é a base de cálculo do ICMS. Qual é a base de cálculo do ICMS? Seria 1.000 ou 1.100? O que a gente pode pensar? Aí a gente vai ter que fazer 3 testes. O que seria melhor para a gente? Melhor para a gente seria que fosse só a mercadoria, né? Então a gente vai fazer assim, ó. Para que seja só a mercadoria, a gente vai ter que passar por uma etapa, 3 etapas. A gente vai fazer 3 perguntas. Se eu conseguir ultrapassar essas 3 perguntas, falar sim para as 3, então eu vou ter um bônus. Qual é o bônus? É falar que o IPI não vai entrar na base de cálculo do ICMS. Vamos fazer como se fosse um jogo aqui, ó. O melhor para mim seria pagar ICMS sobre 1.000, né? Então vamos pensar. Eu vou ter que responder 3 perguntas. Essa operação é fato gerador tanto do IPI e do ICMS, uma venda? Imagina, alguém está comprando essa mercadoria, ó. A empresa A está vendendo para a empresa B a mercadoria. Essa mercadoria que está ali, ó. Por R$1.000, a nota teve R$100 de IPI, né? Total da nota foi 1.100. Então o B pagou aqui para o A, fez um PIX de 1.100. Agora eu quero saber qual é o meu ICMS nessa operação, porque o ICMS ele vem destacado aqui, ó. ICMS, ele vem destacado aqui. Quero saber qual é o valor que vem destacado ali. Ele não soma na nota. Se você pegar uma nota, o ICMS nunca soma, porque ele é calculado por dentro. Mas eu quero saber aqui qual que é o valor do meu ICMS. Primeiro, para saber o valor de ICMS, eu tenho que saber qual é a base de cálculo do ICMS, né? Então vamos ver. Essa operação de venda do A para o B é fato gerador tanto do IPI quanto do ICMS? Sim? Sim, beleza. Eu falei sim para a primeira. E como que eu vou saber se é fato gerador do IPI? A gente vai ter que estudar a lei do IPI também, porque a gente aqui está vendo as regras do ICMS, né? Aí a dica para vocês, toda vez que for fato gerador do IPI, também vai ser fato gerador do ICMS. A gente vai levar isso aqui que vai resolver 99% das questões. Eu não conheço a legislação do IPI a fundo, né? Mas toda vez que for fato gerador do IPI, também vai ser fato gerador do ICMS. Isso é fato, a nossa lei, ela sempre vai colocar. Então, aquele beneficiamento lá, você lembra?
quando a Arroz Cristal contrata uma empresa para poder fazer o beneficiamento no arroz para ela, que ela vai revender esse arroz, aquilo ali seria fato gerador de IPI, mas também seria fato gerador de ICMS. Essa primeira pergunta é uma pergunta que a gente pode até descartar para poder deixar mais fácil aqui a memorização. Porque vai ser fato gerador dos dois impostos, né? Então vamos resumir assim, ó. A outra pergunta que eu vou fazer. Essa mercadoria que você está comprando, B, é destinada à revenda, industrialização ou é para o seu uso mesmo? Se for destinada à revenda e à comercialização, aí eu ultrapasso o desafio, né? Eu vou para o próximo nível. É para revenda ou para industrialização? Porque se for para o consumo, já para aqui. E aí o IPI vai entrar na base de cálculo do ICMS. Se for para revenda e industrialização, por enquanto não entra. Aí eu vou para a segunda pergunta. Essa operação é feita entre dois contribuintes? Os dois são contribuintes do ICMS? Se eu responder sim para a primeira e sim para a segunda, então o IPI não vai entrar na base de cálculo do ICMS. Então aqui, ó, qual a pergunta? Qual é a base de cálculo do ICMS? Seria 1.000. Ah, e se for destinado ao consumo? Se o B está comprando é para consumir. Aí já perdeu e já vai ser 1.100. Ah não, é para revenda e para industrialização, mas o B não é um contribuinte. Então já perdeu, vai ser 1.100. Vamos fazer os testes aqui, ó, os exercícios. No exemplo vai ficar mais fácil. Omar Mota, indústria de roupas amassadas limitada, vende roupas para comprar figurinos para o Teatro Escola Basileu França. Então vamos lá. Tentem raciocinar aqui, gente. Trabalhem o cérebro aí antes de ver a resposta. Vamos tentar pensar na lógica. Pensar nas perguntas que eu tenho que fazer. Ó, primeira pergunta é para revenda ou industrialização? Segunda pergunta é entre dá para ler aí? Dá, né? Vamos lá. Omar Mota, indústria de roupas amassadas limitada, vende roupas para compor figurinos para o Teatro Escola Basileu França. O IPI entra na base de cálculo ou não? Vamos ver. É para revenda ou industrialização? Não, é para consumo. Então pronto, o IPI vai entrar na base de cálculo, sim. Falhou nos dois casos aqui, ó. Então o IPI vai entrar na base de cálculo. Se eu falhei, eu vou ter uma penalidade. Qual a penalidade? Colocar o IPI dentro da base de cálculo do ICMS. Vou pensar assim. Omar Mota, indústria de roupas amassadas limitada, vende uniformes para oficina mecânica e enrola trouxa. Vamos lá. A usina mecânica vai fazer o quê? Vai revender? A oficina mecânica vai revender? Não. Então já falhou, o IPI vai entrar na base de cálculo. Omar Mota, indústria de roupas amassadas limitada, vende uniformes para a igreja Nossa Senhora do Concurso Público, que irá revendê-las para financiar as atividades religiosas. Então vamos lá. Vendeu roupa para a igreja revender. É para revenda? É. Então vamos para a segunda etapa. É entre contribuintes? A igreja é contribuinte? A igreja é imune. Então o IPI vai entrar na base de cálculo do ICMS. Fábrica de fios elétricos vende produto. Uma fábrica de fios elétricos, ela vende produtos para uma loja revendedora. É para revenda? A loja revendedora é contribuinte? A fábrica também é contribuinte? A fábrica é contribuinte, que ela revende. Então, sim. Então, nesse caso, o IPI não entra na base de cálculo. Ela vende também fios elétricos para uma indústria de máquinas elétricas que utilizará os fios como insumo. É para revenda? Não, mas é para industrialização. Essa indústria de máquinas, ela vai fazer o quê? É um insumo. Ela vai fabricar alguma coisa para revender, né? Então, nesse caso, o IPI não entra na base de cálculo. Terceiro caso. A fábrica de fios elétricos vende produtos para uma construtora. A construtora vai fazer o quê? Vai revender?
Ela vai revender o serviço dela, né? Mas ela vai consumir. Então, nesse caso, o IPI entra na base de cálculo do ICMS. Cuidado para vocês não confundirem. Não é o ICMS que entra na base de cálculo do IPI, não. É o IPI que entra na base de cálculo do ICMS. Olha aqui uma prova que você faz 2010. Só ver se tem uma coisa. Ela não é contribuinte ainda. A construtora, primeiro, ela vai consumir, né? Ela vai consumir na atividade dela, os fios elétricos, na prestação de serviço, e além de tudo, ela não é contribuinte. Ela falhou nos dois casos. Oi? Do ISS. A não ser que essa construtora fabrique coisas fora do local de obra, aí ela vai ser contribuinte do ICMS. Ó, sociedade empresária, inclusive a prova do Rio de Janeiro, acho que é esse final de semana, né? Acho que é. Ah, essa daí é só TI, cara. Só TI, né? Olha só, sociedade empresária industrial, com relação aos produtos que fabrica e vende, sofre incidência de IPI a alíquota de 15%. Vou pagar aqui dentro de um minuto, vou fazer ela com calma. Olha só, a sociedade empresária industrial, com relação aos produtos que fabrica e vende, sofre incidência de IPI a 15%. E concede um desconto de 10% apenas para os clientes que firmarem contrato de financiamento com outra empresa do mesmo grupo. Aqui a gente vai ter que entender o que é desconto condicionado e o que é desconto incondicionado. Na contabilidade, isso daqui vocês já estudam isso Na contabilidade, vocês estudam isso com mais vagar. Mas aqui a gente vai precisar entender quando que o desconto entra ou não na base de cálculo do ICMS. Que a gente viu a questão de frete, a gente viu a questão de IPI, mas agora a gente tem que ver também o desconto. O desconto condicionado entra na base de cálculo do ICMS ou não? O desconto incondicionado entra na base de cálculo do ICMS ou não? E o que é desconto condicionado ou incondicionado? Primeiro vamos para o conceito. Condição é um evento futuro e incerto. Você não sabe se vai acontecer, né? Desconto incondicionado é aquele desconto que é concedido no momento da venda. No momento que vai acontecer o fato gerador, o cara te entrega já o desconto, né? Você vai comprar alguma coisa e o cara fala, olha, se você pagar no Pix, eu dou um descontinho aqui, fica mais barato para você. Isso é condicionado ou incondicionado? É incondicionado. Por quê? Porque vai acontecer no momento da venda, não vai ser futuro. Isso é incondicionado. Ah, mas ele está condicionando a eu pagar no Pix. Não, mas ele está condicionando a forma de pagamento ali agora, né? Não é um evento futuro que vai acontecer. Agora, e se ele te falar, ah não, eu te dou um desconto de 10% no boleto se você pagar até o dia 30. Isso aí, se você vai pagar até o dia 30 ou não, é uma coisa que não se sabe se vai acontecer. Então, isso seria um desconto condicionado. O desconto incondicionado, ele não entra na base de cálculo de ICMS. E o desconto condicionado entra na base de cálculo. Por quê? Porque a gente precisa fixar a base de cálculo em que momento? No momento do fato gerador. O momento do fato gerador, a gente tira uma foto e congela aquele momento para a posteridade, né? Então, se você vai no mercado, imagina que você vai comprar um liquidificador lá no shopping, né? Você vai lá no shopping e vai comprar um liquidificador. Naquele momento da venda, é que a gente tem que bater uma foto e fixar qual é a base de cálculo, qual é a alíquota, né? No momento da saída dessa mercadoria da loja. Como que você vai fixar uma base de cálculo dependendo de uma coisa que você nem sabe se vai acontecer, que é o desconto condicionado? Entende? Então, por isso que o desconto condicionado, a gente ignora ele. Ele entra na base de cálculo normalmente. A gente ignora ele para ICMS. Agora, o desconto que não é sujeito a nenhuma condição, você tira ele da base de cálculo. Se você for num shopping e ver lá, televisão de R$ 2.999 por
2.599. Eles escrevem assim, né? Ainda botam um X assim. Qual é a base de cálculo do ICMS aqui? 2.999? Não, 2.599, porque já foi fixado esse preço. Esse aqui seria um desconto incondicionado. Agora o cara vem e fala, não, se você comprar mais tal coisa, aí isso está acontecendo agora no momento do fato gerador ou não? A gente tem que ver, caso a caso. Vamos ver aqui a questão que ela vai cobrar esse assunto. Ó, ela foi tributada numa alíquota de 15%, né, de IPI, e ofereceu um desconto de 10% apenas para os clientes que firmarem contrato de financiamento com outra empresa do mesmo grupo. Isso seria um desconto condicionado ou um desconto incondicionado? Vamos tentar descobrir. Ainda pode ser de um jeito ou de outro, né? Vai que a pessoa tem aqui, ó, fazer o contrato de financiamento ali naquele momento, né? Aparentemente ele é condicionado, né? Ele é um desconto condicionado, porque vai ser um efeito futuro com outra empresa, né? Ou seja, você vai comprar a mercadoria ali naquela hora e depois você vai sair de lá, já aconteceu o fato gerador e vai lá fazer o financiamento na outra. Então, isso parece ser um desconto condicionado. Logo, esse desconto a gente vai ignorar ele. Com relação à base de cálculo do ICMS, a gente faz essa questão e sai para o intervalo. Assinale a alternativa que apresenta, olha que maldade da prova, ó, uma FGV, que apresenta incorreção referente à incidência do IPI e à concessão de desconto, ou seja, ele quer dois erros, ele quer erro e erro, falso e falso. Vamos ver aqui então. Letra A. O valor do IPI não é incluído na base de cálculo do ICMS no caso de as vendas destinarem-se à industrialização por adquirentes contribuintes, certo? Perfeito, né? Então a letra A é verdadeira, a primeira parte. Já não é o gabarito que eu quero, mas a gente vai fazer para treinar. A segunda parte. O valor correspondente ao desconto inclui-se na base de cálculo do ICMS, eis que concedido de maneira condicionada. Perfeito, né? Ué. Se ele é condicionado, o incondicionado é que não entra na base de cálculo. Aí uma vez um aluno falou, mas como assim o desconto entra? O desconto incondicionado ele tem que sair, né? O desconto, o incondicionado ele não entra na base de cálculo. Ele não entra, o aluno queria falar que entra, sabe? Porque ele viu o desconto como algo negativo, assim, ó, menos R$20. Então ele tem que entrar na base de cálculo para poder diminuir o tamanho da base de cálculo. Aí eu falei, isso você está confundindo demais. O desconto não existe esse negócio de menos. É um desconto, não é um desconto de menos 20, é um desconto de 20. Né? Por isso que ele não entra na base de cálculo. Então não começa a viajar muito não. Letra B. O valor do IPI é incluído na base de cálculo do ICMS no caso de as vendas destinarem-se à comercialização por adquirentes contribuintes. Peraí, o valor do IPI é incluído na base de cálculo? Não. Falso. Beleza. Vamos ver a segunda parte. O valor, mas é isso que é difícil na questão, porque você tem que saber incorreção referente à incidência do IPI e à concessão de desconto. Ele quer saber F e F. Aí você vê aqui, não, pronto, essa aqui já está F, já vou embora. O valor correspondente ao desconto não se inclui na base de cálculo do ICMS, eis que concedido de maneira condicionada? Falso. Então pronto, a gente já tem o gabarito. Mas vamos ver as outras. Letra C. O valor do IPI não é incluído na base de cálculo do ICMS no caso de as vendas destinarem-se a órgão da administração pública municipal. Olha só, o órgão da administração pública provavelmente está comprando para consumir, né? Nesse caso já entra sim, o valor do IPI entra na base de cálculo. Mas ainda que, vamos supor que a administração pública municipal está comprando para revender. Não sei de que forma pode fazer isso, mas só para imaginar. Ainda assim ela não é contribuinte, então não entraria de jeito nenhum. Aliás, entraria de todo jeito o valor de IPI. Então, peraí, o valor de IPI não é incluído? Falso. Vamos ver. Vai que esse daqui é F também, né? E arruma um problema para a gente. O valor correspondente ao desconto
inclui-se na base de cálculo do ICMS, salvo se concedido de maneira não condicionada. Verdadeiro, né? Letra D. Olha lá, VV, FF, FV, outro. O valor do IPI é incluído na base de cálculo do ICMS no caso de as vendas destinarem-se a consumo por adquirentes não contribuintes. Perfeito, né? Letra D, B. O valor correspondente ao desconto não se inclui na base de cálculo do ICMS, eis que concedido de maneira condicionada. Não, se é condicionado, gente, se ele é condicionado, ele tem que estar na base de cálculo. Letra E. O valor do IPI não é incluído na base de cálculo do ICMS, no caso de as vendas destinarem-se à comercialização e industrialização por contribuintes. Perfeito. O valor correspondente ao desconto entra na base de cálculo porque é concedido de maneira condicionada. Perfeito. VV. Só que ele estava pedindo qual que era a FF. Vamos fazer um intervalo?